E estamos iniciando mais um podcast Felicidade em Cena. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo meu amigo Abel. Aê, grande Abel. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui comigo. É uma honra tê-lo aqui. E para as pessoas também que estão nos acompanhando, nós vamos falar sobre felicidade e ansiedade. Que honra, Abel. Seja bem-vindo, estás em casa. Muito obrigado, hein, Roselei. Parabéns, pelo podcast. É muito importante falarmos de felicidade também. Então, me sinto honrado pelo convite. Quando tu me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu pensei, olha, que legal ir lá, levar um pouquinho do meu conhecimento, da minha expertise, da experiência, para as pessoas aí que estão em casa e estão nos assistindo nesse momento. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Psicólogo Abel, como é que tu foste para essa área da psicologia? Então, na verdade, a história é um pouco estranha de contar, mas eu comecei tudo, quando eu passei no concurso, e daí eu não sou do estado de Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, quando eu vim para cá, eu vim devido ao concurso que eu passei na Polícia Científica. Show. Isso, e daí quando eu vim para cá, a gente trabalha lá só com tristeza. É o contrário da felicidade. Isso. Então, quando a gente é acionado, quando precisam do nosso trabalho, é porque o crime aconteceu. Ou o abuso, ou a violência, ou a morte violenta. Então, eu trabalho na medicina legal. E daí lá a gente trabalha atendendo 27 municípios, todos os crimes que ocorrem nessas regiões. Então, trabalhando com isso... e aí uma das temáticas que eu abordo e trabalho lá é a autodestruição, quando uma pessoa, vamos dizer assim, não deseja mais viver. E aí quando ocorre o fenômeno da autodestruição, da morte de si, a gente precisa atender. E aí, atendendo essas ocorrências, que veio a necessidade de eu buscar a psicologia. Para entender isso, Então, eu busquei a psicologia, aí depois eu me especializei na área da suicidologia. Hoje eu sou especialista em suicídio. São temas delicados. Delicados, isso. Sou pós-graduado em psiquiatria e saúde mental da criança e adolescente. E agora eu estou finalizando uma pós-graduação nos Estados Unidos na área da neuropsicologia. Então, trabalho já há 13 anos nessa área, atendendo, ali as demandas, que vêm. És um grande palestrante. Que bom, Que bom, assim dizem, que eu tento, fazer o melhor sempre, levar informação, porque uma das coisas para mim, assim, que eu vejo, que é uma das coisas mais preventivas, podemos dizer, é levar conhecimento para as pessoas. Exatamente. Então, a importância disso aqui é muito, é extremamente relevante. Tu falar de informação para as pessoas poderem fazer a prevenção. Às vezes é uma dica apenas. É uma dica, um detalhe, uma pesquisa que tu busca fora, aí na hora de traduzir se perde, na hora de levar um linguajar mais fácil para quem está assistindo. Então, eu tenho até uma história para contar assim, sobre a importância do adaptar a linguagem, Falar aquilo que a pessoa consegue entender. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma notícia, que o filho de uma senhora tinha falecido, e aí eu falei em termos técnicos o que tinha acontecido para essa senhora, tudo, E eu falei assim para ela, e o seu filho então veio a óbito. Poxa. E ela olhou para mim e disse, isso é grave? Na hora ela se perdeu no pensamento. Óbito. Então, Sim. Óbito, para mim, que trabalha com isso, é fácil. Para ela, eu devia ter falado, talvez o teu filho morreu, Então, o adaptar. Daí, aquilo ali, eu disse, opa, peraí, Levar a informação certa, eu posso falar óbito para quem trabalha com óbito. Mas quem talvez não é do dia a dia, não é comum, eu tenho que falar, morreu. Digamos, um exemplo. São assim, palavras mais acessíveis. Exato, e daí levar essa informação é muito importante. E esse é meu papel aqui hoje, tentar trazer informação, contar aí um pouquinho, então, Abel, estamos aí. E eu admiro demais as pessoas que se preparam. Nós nos preparamos, já vi que tu és um eterno estudante, estudioso, eu também sou, mas a gente não se prepara para ser melhor do que as outras pessoas. Nós nos preparamos na vida para sermos melhores do que nós mesmos, ou do que a gente foi ontem. Isso. Então, a cada dia que passa, e esse é um objetivo desse podcast,
É nós aprendermos aqui, fazermos um bate-papo e talvez passar para as pessoas que estão nos ouvindo, não regras nem segredos, mas algumas técnicas para terem uma vida mais leve, uma vida melhor. E dentro desse tema todo, tem o tema ansiedade. Que a ansiedade é algo que também vai agravando, e quando as pessoas estão muito ansiosas, e eu estava ansioso por te receber aqui hoje, eu acho que todos nós temos um pouco de ansiedade. E a ansiedade ela não é bem-vinda para a felicidade. Eu creio que as duas elas vão em sentidos opostos. E o que, afinal de contas, é a tal da ansiedade, Abel? Que todos nós talvez temos um pouco, mas algumas pessoas um pouco mais. Sim. Eu acho que é bem interessante quando tu falou, eu estava ansioso para te receber. Isso é uma ansiedade boa, né? Aí tem gente que vai se perguntar, ansiedade boa? Tem ansiedade boa? Tem ansiedade boa. A ansiedade, ela é muito importante. Ela é importante porque ela faz parte das nossas emoções, né? Então, tu ter uma ansiedade até faz um movimento em você. Ou seja, eu preciso fazer... É um indicativo de um movimento. Então, ele é importante, né? Contrário da depressão. A depressão não quer fazer você se movimentar. Então, ela quer fazer você ficar parado, estagnado. Tem até uma frase do Dr. Neuri Botega que diz assim, a tristeza transforma, a depressão paralisa. Sim. Então, elas percebe? São diferentes. São diferentes. Então, a tristeza, ela é parecida com a ansiedade, digamos assim, na correlação. Tristeza é importante? É na tristeza que tu para refletir sobre aquilo que aconteceu. Então, tu precisa ter a tristeza. Mas Depressão já é diferente. Depressão não é refletir sobre... Não, depressão tu para, tu fica sem movimento, tu sofre com aquilo, né? Então essa parte triste, Abel, ela é necessária na nossa vida. É muito importante. Poxa, E aí, olha só que interessante o teu podcast, né? Ela é na tristeza que tu vai ter a referência para a felicidade. Show. Mas essa então, tristeza... tu tem um parâmetro, né? Ela não pode durar muito tempo. E aí a gente entrando numa parte mais técnica, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. Eu não quero vir aqui e taxar isso, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas em termos geral, vamos dizer assim, para quem está escutando, em regra, 2 semanas. Né? Se não tem nenhum motivo maior, por exemplo, perdi um animal de estimação, é normal que tu fica bem mais que 2 semanas. 2 semanas, Abel. Em regra, 2 semanas. Porque Passou de 2 semanas, já é orientado que busque uma avaliação de um profissional. Sabe que nas minhas apresentações eu falo que a tristeza ela não pode passar de 5 minutos na nossa vida. E depois a gente volta a falar o que é bom assistir, o que é bom... E principalmente pensar aquilo que nos deixa em paz na vida. Então, talvez se alongue um pouco mais. Mas quem consegue deixar a tristeza de lado antes, melhor. Óbvio. Só que tem uma coisa bem importante, que eu acho que é relevante eu ponderar aqui, que é o prejuízo. Então, por isso que eu disse que cada pessoa é uma pessoa. Então, as 2 semanas... Está lá no DSM, no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Está lá, 2 semanas, né? Certo. Porém, tem logo abaixo prejuízo. Então, quando tu começa a ter prejuízo na tua vida, e aí pode ser até 5 minutos. Por exemplo, se o prejuízo é muito alto, né? Por exemplo, vamos dizer um prejuízo, a pessoa está comendo em excesso. Outro prejuízo gravíssimo, não dormir. Certo. É um prejuízo. Isso. Né? E tanto é que se a gente fazer vamos dizer assim, um pod, né, de ranking dos maiores prejuízos para a saúde mental. Existe um ranking. Tem o top 7, o top 6, o 5, 4, 3, 2, 1. Certo. Qual que é o 1? Não dormir. Não dormir. O top 1 é o não dormir para a saúde mental. Abel, eu acredito. Então, é um dos prejuízos assim que eu digo, né, em relação ali a uma noite. Não precisa nem ser 2 semanas. Sim. Entende? Então, ele é muito relativo. Então, cada um tem que adaptar isso. Por isso que vai a avaliação do profissional. Por que a gente orienta? Vai no profissional. Porque ele vai poder avaliar tudo isso. Aí pega eu, por exemplo, que faço plantão. Uma noite eu não durmo. Então eu tô com um problema de saúde mental?
Não, então tem que ser avaliado, entende? Ótimo. Então pode ser, é muito relativo, né? E talvez, Abel, a gente pode até mensurar o tamanho daquilo que te deixou triste. Isso. Se é a perda de alguém, por exemplo, às Claro. vezes... Daí tem o luto que pode se transformar num luto patológico, que é até um ano. Tu tendo tristeza, mas passou de um ano... Também já tem que buscar uma avaliação, porque daí tu começa a ter prejuízos severos. É uma tristeza que tu não consegue mais ver sentido na vida sem aquela pessoa que se foi, né? Então, nossos pais, nossos avós, eles tinham certo o tempo. Era 1 ano de luto. Isso aí. Há tempos atrás, quando alguém partia dessa vida. Né? Isso. Uma vez eu pedi a um padre o que fazer para motivar alguém que perdeu alguém. Porque difícil essa pergunta. Não, é algo muito complexo e é algo que eu também, e eu acredito que padres, até psicólogos, ela é complicada. E ele me respondeu assim, quando a gente perde alguém, nós temos que, de alguma forma, agradecer o tempo que a gente passou com aquela pessoa. Verdade. Mas é muito difícil para as pessoas que perdem alguém na vida. Nenhum de nós exato. gostaria. Quem aconselha... Né? Tem a expertise, a experiência, né? A força de vontade de tentar acalentar aquela dor, mas quem está do outro lado... Só quem está passando é que só sabe. Quem está passando. Por isso que a gente diz, a dor ela é sentida só em quem sente. Né? Sim. A dor sempre vai doer mais. Né? Eu não posso medir a dor, a tua dor. Eu não tenho como medir. E eu sempre falo isso nas minhas palestras. Né? O que dói mais? Uhum. Tu perdeu um animal de estimação ou perdeu um filho? Aí logo todo mundo, um filho! Não, não é verdade. Não é verdade. Tu perdeu um filho ou um termo de relacionamento? Um filho. Também não é verdade. Um filho ou a empresa? A empresa. Não. Eu não posso negociar isso. A dor eu meço a partir de quem sente. Eu já atendi casos de pessoas... que desejaram, mas não viver, porque terminou um relacionamento. Então, para ela, a dor maior é a perda no relacionamento. Já atendi casos de pessoas que perderam o filho, a dor maior era a perda do filho. Porque eu sempre tenho em minha mente que não tem dor maior, né? Então, é importante que a gente entenda, se a gente for com esse conceito, tipo assim, só quem perde um filho tem a dor maior. E aí tu releva outras perdas. Por isso que na sociedade a gente normaliza. Perdeu um seio, por exemplo, porque fez ali o processo, né? Mastectomia, descobriu um câncer. Não, é tranquilo. Pensa, tu tem um outro. Sim. Ou assim, terminou um relacionamento. Não te preocupa, tá cheio de pessoas aí que uma hora vão te querer. Perdeu o emprego. Não, tem tantas empresas. Amanhã tu busca outro. Isso é muito errado, a gente falar isso. Por quê? Porque a gente não pode medir a dor. Então, a dor sempre dói em quem sente. Eu nunca havia pensado nesse sentido, Exato. Abel. Por isso que tu não pode dizer onde dói mais. Porque se para ti a dor maior, né, sei lá, a tua empresa, então só quem perde uma empresa tu vai dizer, aquela pessoa está sofrendo. E quem não perde vai dizer, não, tranquilo, trabalha ali. Então, tu vai estipular um juízo de valor. Abel, e essas dores todas, elas vão agravando a tal da ansiedade. Quais são os principais, as qualidades não, quais são os principais sinais da ansiedade? Físicos, emocionais, que a ansiedade apresenta? Porque a dor é algo que eu acredito que vai aumentando, uma tendência de ansiedade. Sim. A dor é como se fosse o fruto de uma ansiedade. Ela é o resultado que tu vai medir da ansiedade. Então, a dor, ela é quando eu não consigo mais suportar essa ansiedade, não consigo mais lidar com ela. Certo. E aí ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ser mostrada, ela vai ser desenvolvida, ela vai ser desencadeada de acordo com cada pessoa. Algumas pessoas começam a ter prejuízo no trabalho. Esse é um sinal. Pode ser. Concentração, memória, não sei onde que eu deixei mais a chave, não lembro mais o teu nome, não sei mais onde é que está meu carro quando eu sair daqui. São sinais que pode ser sutil ou mais grave, por exemplo, deixar o filho no carro. Porque esporadicamente... Então, depende, né? Esporadicamente você esquecer algo, eu creio que seja algo normal, até pelo dia a dia corrido que todos nós, de alguma forma, temos. Mas quando isso é reincidente, quando começa a acontecer mais o esquecimento... Prejuízo, aí é um
É um grande sinal de ansiedade. Isso. E aí, Esse é emocional. esse é mais orgânico, né? É esquecimento, ele já vai mais para a memória, para o raciocínio, para o pensamento. Então, Isso. ele já é mais orgânico, funcional, vamos dizer assim. E os sinais físicos? Os físicos, aí é enorme. Vai desde urticária, que eu já tive, né? Urticária. Urticária, coceira, erupção cutânea, bolha, sangra. Tu já teve isso, Abel? Já tive crises de ansiedade com urticária, de ir na UPA e no regional, e aí chegando lá, conversei com os profissionais, fui num quarto, me acalmei, 30 minutos depois sumiu. Sumiu assim, ó, de tu olhar e dizer, tá, mas é isso mesmo? Isso deu tempo de até chamar um profissional para avaliar. Quando ele chegou lá, não tinha mais nada. Era crise, né? Falta de ar, né? Respiração ofegante, a gente diz, né? Aquela respiração que, né? Sim. Taquicardia, Sim. acelera os batimentos, né? A voz, às vezes, ela Treme, não sai, dor no estômago. Um volume menor na voz, ela pode ser um sinal de ansiedade. Na verdade, ela é um mistério, né? O que o corpo pode mostrar, visão turva, tremor, E tudo isso tem cura, Abel. As pessoas que estão nos assistindo e que às vezes têm esses sinais, o que elas poderiam fazer? A palavra cura é uma palavra muito forte. Se tu perguntar para todo profissional, tu já curou alguém? Eu acho que não vai ter um que vai dizer que já. Porque não é que existe cura para isso. A gente não está falando em cura, a gente está falando em qualidade de vida. Dicas, então. Dicas, qualidade de vida, para que a pessoa possa lidar com aquilo. Tem pessoas que, a partir de uma conversa, vamos dizer assim, de uma terapia, buscar coisas saudáveis para si, atividade física, dormir bem, consegue ter uma vida equilibrada. Só que mesmo assim, em algum momento da vida, pode ter, né? Essa situação, até porque a gente não pode prever a vida. Sim. O que pode acontecer, né? Como nós estávamos falando aqui da morte, a gente não consegue prever. O dia que acontecer, a gente não sabe a nossa reação. Sim. Então, a palavra cura para a doença mental é uma palavra muito distante. A gente fala, no lugar da cura, qualidade de vida. Até porque, assim, tem pacientes que, às vezes, ou pessoas que dizem, agora eu estou curado. Aí, 2 meses depois, volta. Tá, mas eu não estava curado? Né? Então, não se usa essa palavra. É uma palavra que tu pode usar mais para o físico, onde tu vê, tu enxerga, tu mensura, né? Se a pessoa chegar para você, Abel, e falar, eu sou uma pessoa ansiosa, eu gostaria de mudar essa minha vida. Quais as dicas principais que você falaria para essa pessoa? A primeira situação assim é sempre avaliar o que a pessoa enxerga como ansiedade, né? Porque às vezes não é ansiedade, né? Às vezes pode ser uma depressão, por isso que depressão e ansiedade no DSM-4 se usava muito transtorno depressivo ansioso misto, porque é muito parecido. As pessoas acham que depressão é um lado, ansiedade é outro. Os dois é muito parecido. Tem depressão que tu é eufórico. Sim. Tu não consegue parar, tu não consegue raciocinar e aquilo vem o prejuízo logo depois. E tem, né, tipos de ansiedade que às vezes tu pode, né, a partir de uma tristeza desencadear a ansiedade. Então é muito misto, é muito parecido, né? Mas vamos dizer assim, como uma pessoa de casa pode perceber se é ou não é, né? Como ela pode notar. A palavra, volto a repetir, é prejuízo. E daí entra no orgânico, que você estava falando, né? O que é o orgânico? Vamos dizer insônia, né? Tu não consegue mais dormir. E eu vou dizer uma coisa, uma das coisas mais graves que tem é você não dormir. Tá? Dormir é muito importante por várias questões. Atenção, percepção, memória, raciocínio, a limpeza das neurotoxinas. No outro dia tu tá melhor, tu tá disposto, né? Renovado. Então é muito importante dormir. Outro sinal muito clássico, né? Vamos pensar no psicológico, essa incapacidade de fazer algo, né? Então tu se sente incapaz, tu se sente desanimado, tu se sente inútil, né? Então essa ansiedade causa isso, causa respiração ofegante, causa sudorese, causa erupção cutânea, causa nervosismo, boca seca, taquicardia, perda de cabelo, perda de barba, visão turva. Nós podemos ir assim longe aqui falando de sinais, né? Então é muito importante a pessoa que está nos ouvindo perceber que se ela começar a ter prejuízo, é importante buscar ajuda. Então ela tem que estar ligada nos prejuízos. Prejuízo, por exemplo, da vida. Ansiedade, tu vai pensar orgânico e psicológico. Às vezes ele é comportamental. Às vezes, por exemplo, uma pessoa começa
a, vamos dizer assim, gritar, ser violento, né? Então, ela já exacerba aquilo. Vamos pensar no burnout, que é também, né, uma síndrome, só que ela é pontual do trabalho. Ela é sobre o excesso de trabalho. Não, ou depressão. O burnout, ele é um gancho de uma ansiedade. Ele é como se fosse um tipo de ansiedade. Depressão, existe 8 tipos de depressão. Ansiedade, existe vários tipos de ansiedade. Alimentar, existe vários transtornos alimentares. Então, são grupos, né? Transtorno de personalidade, existe vários transtornos de personalidade. O burnout é um gancho da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Mas que tem a ver diretamente com o teu local de trabalho. O burnout ele é específico do trabalho. Tu não vai ter burnout, por exemplo, em uma outra área da tua vida. O burnout ele é usado para o trabalho, quando a pessoa surta, quando a pessoa perde o ponto de equilíbrio, quando ela começa a ter prejuízos, mas é relacionado ao trabalho. Então, também é um tipo de ansiedade. E lá no trabalho, Abel, as pessoas elas estão com outras pessoas. Se alguém tem uma ansiedade avançada lá naquela equipe, é contagioso? Ele não pode é que é ir contagioso, deixando as outras pessoas ansiosas isso também? deixa rastros, né? Assim, má qualidade do trabalho, má qualidade, às vezes até de vida no trabalho. E não só no trabalho. Por conta daquela pessoa. Nas famílias, em tudo, Sim, na sociedade. E daí a gente fala de impacto. E que daí vai impactar em outros lugares, na família, porque o ansioso em casa, ele é muito impaciente, né? Ele às vezes acaba tirando todo o equilíbrio, né, natural, energético, o equilíbrio de paz numa casa, né? Então ele começa a também deixar, né, prejuízos em outras áreas irrelevantes para ele, importantes para ele, digamos assim. E como essa pessoa pode ir melhorando, diminuindo essa ansiedade? Por exemplo, fala-se muito hoje em exercícios físicos. Sim. Em corridas, em fazer bicicleta, em Sim. futebol, Isso. handebol, se tu gosta de jogar vôlei, aquele outro esporte que tem hoje, que tem muitas quadras por aí. O beach tênis. Tênis. Você acredita que isso tudo acaba diminuindo a ansiedade ou ele é algo só? Então, essa pergunta ela é muito delicada de responder. Por quê? Já vou explicar. Porque tem pessoas que fazem atividade física e depois da atividade física tem crise de ansiedade. Porque tu ativa, né? Porque dá impressão. Aumenta os batimentos. Então depende. A longo prazo, a atividade física é extremamente importante. Sim. Então, o que é interessante de falar? Atividade física é importante. O nosso corpo é a única máquina. Quanto mais tu usar, mais tu vai viver. Então, tu precisa utilizar ela, né? Isso é importante. Porém, tem que descobrir qual é o esporte adequado para você, que você consiga ter benefícios a partir daquela atividade física, né? Só que atividade física eu não estou falando de xadrez, eu não estou falando de mexer o corpo, né? Então é importante, atividade física, dormir bem. Em alguns casos, quando essa ansiedade ela exacerba, ela está além, né? Vamos repetir, parece repetitivo que eu estou falando a palavra prejuízo, mas é muito importante que as pessoas gravem isso, né? Começa a ter prejuízo, às vezes até um fármaco, né? Uma medicação, né? Prescrita por um médico, vai te ajudar a colocar. Tem pesquisas que apontam que pessoas ansiosas que não tomam remédio estão num grupo de muito maior risco para infarto, para AVC, do que aqueles que tomam remédio. Pelo menos, Abel, até um certo ponto. Isso. Até, quem sabe, ir diminuindo tudo isso. Até tu conseguir estabilizar, porque o fármaco vai fazer você ficar naquele ponto de equilíbrio. Ótimo. Não perder ele, né? Ótimo. Então, ele prolonga a tua vida com o fármaco. Tem gente que pensa, eu não vou tomar remédio porque vai piorar ou daqui um pouco vai... Não. O fármaco adequado, ele vai te trazer vida, qualidade de vida. Gostei. Abel, dá a impressão que, como somos todos diferentes, dá a impressão que primeiro nós precisamos nos conhecer para ver o que nos faz mal e o que nos faz bem na vida. E a partir deste ponto, a gente pode ir diminuindo ansiedades, quem sabe até depressões, quem sabe momentos que se alonga a tristeza, mas o conhecimento de mim, eu acredito que é muito importante.
Talvez seja o mais importante, né? Ou talvez o mais importante. E a ansiedade, ela pode ser genética também? Pode. Ou você acha, Bel, que a gente vai adquirindo ansiedade no nosso dia a dia? Lá no nosso local de trabalho, na família, na sociedade, as correrias todas vão deixando nós mais ansiosos. Ou ela pode ter sido também genética? Porque a gente sabe que tem uma carga genética que acaba envolvendo a nossa vida. Sim. Então, as duas perguntas é sim, né? Geneticamente, isso não sou eu que estou falando, é comprovado cientificamente, a gente herda, né? Doença mental, ela pode ser herdada, mas, porém, saber que teu pai é ansioso, tua mãe é depressiva, não é fator de tu dizer assim, eu vou ter depressão, eu vou ter ansiedade porque meu pai tem. Não é verdade. Então, ela é um agravo, mas ela não é determinante. Porém, quem tem na família tem que ter, vamos dizer assim, uma atenção redobrada. Porque se tu já tem na família, pode herdar geneticamente, né? Herdar isso e pode ser desencadeado com um gatilho. Então, aí o que você falou, o trabalho, o excesso, isso pode ser gatilho. Né? Então, mesmo quem não tem na família nenhuma doença mental, pode desencadear. Então, os dois é sim. Ótimo. Abel, tu achas que com essas novas tecnologias que chegaram, na década de 90 começou-se a falar em modernização, novas tecnologias, começou-se em globalização, e foi uma carga muito grande. Eu lembro que no ano de 1992, eu comecei a trabalhar na Aurora. A Aurora Alimentos aqui de São Miguel, na época tinha 800 funcionários lá. Havia um CPD, havia um computador apenas lá dentro. Então, tudo era muito diferente. Como você vê isso, Abel? Essas tecnologias... Porque eu acredito que a tecnologia ela veio para nos ajudar na longevidade, para nós vivermos mais e com mais qualidade de vida, para ajudar no desenvolvimento das empresas, das organizações, para auxiliar os médicos, hospitais, para a gente viver mais. E não só viver mais, mas melhor também. E você acredita que aumentou essa ansiedade depois dessas tecnologias todas que chegaram até nós? Porque é algo que veio para ajudar, mas, ao mesmo tempo, se essas tecnologias não são usadas de uma forma correta, elas podem também ter aí um gatilho de que a ansiedade aumente, depressão e por aí vai. Sim, sim, com certeza. Eu acredito fielmente, né? E quando eu trago sim, eu trago com experiências e trago também a partir da cientificidade. Né? O sistema de neuropediatria dos Estados Unidos fez uma pesquisa, né, recentemente e comprovou que a partir de 2 horas na frente de uma tela com estímulos, onde você vai tendo aqueles estímulos visual, né, auditivo, percepção, né? Porque aquilo provoca uma reação. Por exemplo, tu vê uma pessoa sendo assaltada, tu vai ter medo. Tu vê uma pessoa sendo violentada, vai te causar revolta. Tu vê uma situação de injustiça, vai te causar tristeza. Essas emoções vão ser provocadas fisiologicamente. Então, vai impactar, né? E essa pesquisa ela apontou também que o excesso de tela, no sentido de ficar passando os vídeos, tu causa um hiperestímulo funcional do teu sistema, né, de pensamento. Você vai aumentando a velocidade do teu cérebro. A velocidade do teu cérebro. E isso, a partir das mitocôndrias, que é onde é a energia, causa um excesso de funcionamento. Certo. Esse excesso de funcionamento pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, pode trazer insônia, Abel, pode trazer prejuízos, né? Qualquer tela. Porque a maioria de nós hoje, nós trabalhamos na frente de um computador. Ou seja, lá num iPhone, enfim, no celular. Então, quando tu tem, por exemplo, um trabalho onde tu está vendo relatórios, planilhas, tu percebe que tu tem um tipo de estímulo. Certo. Quando tu está mexendo nos vídeos, quantos estímulos, quantas reações tu tem de um vídeo para o outro? Num tu tá rindo, no outro tu tá triste. Isso. Num tu tá com medo. E eu acho que é esse o grande detalhe, né? Essas são as 2 horas que eu me refiro. E o que fazer, então? Às vezes se policiar, né? Se controlar, porque tem pessoas, se o limite é 2 horas, qual que é a média do brasileiro? Dá um Google aí e pesquisa.
já tem, né, pesquisas evidenciando aí 6 a 7 horas a média do brasileiro. Isso é quase um trabalho já. Sim. Então, como não vai ter prejuízo, né? Sim. Pessoas que levam para a cama o celular, ficam lá horas. Opa, agora é 3 horas. Nossa, nem vi passar. 2 horas mesmo. Isso vai atrapalhar. Então, isso vai trazer prejuízo. Então, com certeza, a tua pergunta das telas, né? Elas impactam negativamente, assim, ó, disparado. Inclusive, lembra que eu disse do top 7 ali? Sim. Ela está no 5 já. Ah, Nem olha existia nesse top 7 as telas. Olha e de só, um tempo para cá. E eu garanto para ti, daqui um tempo, vai estar muito no top 3 ali. Não vou dar muitos anos aí, eles vão ver, porque as pesquisas estão evidenciando só prejuízos. Só prejuízo. Aí tu vai me dizer assim, mas ela veio para facilitar a minha vida, né? Quem usa realmente para... Tu tá ali fazendo o quê? Ali, isso aqui está sendo um momento social, de diversão, de esparecer. Me deixa eu aqui, eu vou vendo vídeo, vou dando risada. Poucos estão usando realmente para trabalho. Sim, entende? pode. Então, E aí que está o perigo. E aí que está o perigo. Porque daí, isso aqui tu não tem... Fechou o teu expediente, desliga. Sim. Vai para casa, vai para o banheiro, vai para o Sim. quarto, vai momento de lazer. Aí tu troca isso aqui para ficar com o filho, tu troca isso aqui para ficar com a tua mulher, tu troca isso aqui para ficar conversando com o teu amigo. E aí que vem o prejuízo social, relacionamento, esfriamento no relacionamento, distanciamento com os filhos. E aí essa energia vai pairando o teu ambiente. Sim. Então ele sai do trabalho e vai para outras áreas. E aí os prejuízos são enormes e eu vou dizer que na grande maioria é irreversível, porque o dano já é causado. E aí vem a separação, aí vem a demissão, aí vem o filho cresce e não quer mais ver o pai, porque não tem memórias afetivas. E aí os prejuízos vão, né? Quantas vezes eu já ouvi falar de netos que não visitam mais os avós porque lá não pega o Wi-Fi, lá não pega a torre. Ou seja, Sim. até a questão social está sendo afetada. Sim. Que não sai mais para barzinho, não sai mais para conversar, não sai para visitar alguém, né? Então, com certeza. Existem prejuízos muito grandes. E, às vezes, mesmo em barzinhos, mesmo em restaurantes, as pessoas estão lá, mas elas estão ali com o celular. Eu acredito que... mas também, Abel, eu não sei se tudo isso está mudando e a gente vai ter que mudar junto, mas eu acredito muito numa boa conversa, naquele bate-papo, naquele caos contava, que os nossos avós contavam. Eu lembro que, quando eu era criança, 7 anos, 8 anos, 10 anos, não tinha nem energia elétrica, não tinha nada, mas as pessoas iam fazer o serão. Então, elas iam lá, tinha na chapa do fogão a lenha um amendoim, tinha lá um chimarrão, um mate. Não faltava uma boa conversa, não faltava um caos. E as pessoas... Por isso que eu acredito muito nessa nossa conversa aqui, no podcast, porque quem tem uma história para contar é lindo. E todos nós temos histórias Sim. para contar. E talvez, nesse caos contado ou ouvido, a ansiedade vai também diminuindo um pouco na nossa vida. A gente vai aprendendo. Porque a palavra mais procurada em 2025 no Google foi ansiedade. Então, quer dizer, está aumentando cada vez mais. Sim. E já que nós falamos, Abel, a gente não falou em prevenção, a gente falou em algumas técnicas ou táticas ou dicas para quem tem um certo grau de ansiedade. E para as pessoas que não têm ansiedade, mas que, às vezes, nós não queremos ir para a área da ansiedade. Talvez esse nosso bate-papo, isso tudo vai ajudando. Vai ajudando, com certeza. A pessoa vai podendo perceber alguns detalhes e aplicar aquilo que ela acredita fazer sentido para a vida dela. Isso aqui que ele falou não é para mim, mas isso aqui eu posso talvez dar uma organizada ali, né? Desde a questão que nós estávamos falando das telas, né? A frustração ela é importante também. Ficar no ócio. Tô eu e tu aqui se olhando, não temos o que falar. Pega o celular. Não. Fica naquele tédio. Aquilo vai fazer um movimento para te buscar uma outra coisa. Porque daí, se isso aqui é suprido, me tira, né, a possibilidade de evoluir, de crescer, de buscar, de criar, né? De pensar. Isso. E aí eu estendo isso com um grau de importância para os filhos, né? Porque ali está vindo uma geração muito perigosa. Por quê?
Aí nós vamos falar de estatística agora. Tu perguntou, será que está aumentando, está diminuindo, a gente vai melhorar? As estatísticas falam, tá? Os dados falam o que a gente está vivendo. Sim. Então agora eu vou fazer um recorte para o Brasil. Brasil é o segundo país da América Latina da América Latina é o país mais depressivo. O Brasil. O Brasil. Ganhamos dos Estados Unidos, da Venezuela, da Colômbia, que eram recorde em depressão. Ficou o país mais depressivo da América Latina. Vamos para o mundo agora. Ansiedade, que é o tema. É o país mais ansioso do mundo. O Brasil. O Brasil. Mais ansioso do mundo. E tem uma coisa que é importante, agora eu vou para a área técnica para te explicar e para quem está em casa. A ansiedade, tá? Como eu digo, tu tem muita coisa para fazer. Tu pode buscar ajuda profissional. Vai diminuir, vai melhorar? Vai. Pode tomar um fármaco. Vai diminuir, vai melhorar? Vai, por um médico, né? Não é qualquer um. Fazer de esporte, descobrir um esporte legal, bacana, vai melhorar? Vai. Dormir bem, vai melhorar? Vai. Tomar o chazinho da vovó, vai melhorar? Vai. Mudar questões que me deixam ansioso, trabalho, relacionamento, vai melhorar? Vai. Ir na natureza, botar o pé no chão, fazer terapias alternativas, reiki, vai, vai. Ok? Ok. Tu tem muito recurso. O que acontece com uma ansiedade quando não é tratada? Não é olhada. Isto. Essa era a próxima. O que vem depois? Qual é o próximo passo? Exatamente. Então eu vou fazer o inverso. O que vem antes? Toda pessoa depressiva foi o ansioso de ontem. Poxa vida, Isso quer dizer que começa com ansiedade. Começa com ansiedade. Se nós somos o país mais ansioso do mundo, o que vem depois? Depressão. Certo. E depressão, o buraco é mais embaixo. Sim. Depressão é você acordar de manhã, olhar para fora e ver o dia meio cinza. Pode até ser um cinza claro, mas é cinza. Às vezes é tão escuro que a pessoa não difere mais noite do dia. Sim. Tem pessoas que ao acordar dizem assim, por que eu acordei? Exatamente. Por que eu abri meu olho? Uhum. Por que Deus não me leva? Tu entende? Sim. Então nós estamos falando de uma coisa muito mais grave. Então entenda que começa por um começo. Sim. Então a ansiedade, se nós ganhamos o país mais ansioso do mundo, a gente tem que olhar para isso. O que as estatísticas estão apontando? Que as pessoas estão mais na tela, que o tempo chegou a quase 6 horas por dia, a média. Tem gente que passa 12. Nas telas. Tem gente que não se exercita, não busca um esporte, não dorme bem. Pesquisa da Fiocruz, dá uma pesquisada final do ano passado. De cada 10 brasileiros, 7 não estão dormindo. 7! Ou não estão dormindo o tempo suficiente que Não deveria. estão dormindo bem, né? Estão com prejuízo no sono. Daí eu posso falar de dorme e acorda de hora em hora, dorme, mas acorda cansado, dorme, vai deitar, não pega no sono, demora 2, 3 horas para dormir. Daí eu vou falar de qualquer coisa, mas eu estou dizendo assim, prejuízo no sono. De cada 10, 7. Uhum. E eu acabei de falar no top, lembra? Top 7? Quem Sim. que é o top 1? Uhum. Não dormir. Não dormir. Então entenda que isso é muito grave. Nós estamos indo por um caminho muito perigoso, contrário da felicidade. Então nós temos que fazer mudanças. Nós temos que nos olhar, porque a gente vai estar nas estatísticas também. Sim. Né? Eu já estive na estatística. Tu já esteves, né? Já estive. Na ansiedade, tomei remédio por muito tempo. E como é que você foi superando isso, Abel? Então, hoje eu jogo tênis, hoje eu faço crossfit, hoje eu faço personal. 3 coisas só de esporte. Ainda quando sobra tempo, eu vou dar uma corrida. Ótimo. Tá? Psicoterapia com um profissional. Tem que me entender minhas emoções, tem que entender onde está o problema. Exato, exatamente. Né? Qualidade de vida em casa. Né? Eu tenho um lago ornamental que eu fiz de peixe, que ali, para mim, é uma das terapias. As pessoas que fazem parte do teu meio, a gente Amigos, pode escolher. A rede de apoio, de amigos que tu tem. Isso. Vamos fazer uma janta aqui, vamos conversar ali, vamos sair, convidar um amigo que eu não vejo mais, que eu não converso mais. Isso é muito importante, né? Eu me cuidar o que eu como. Gente, uma das coisas mais importantes para a saúde mental é a alimentação. Qual é o segundo cérebro? O primeiro está aqui, né? Sim. Inclusive, anatomicamente, ele é parecido.
O segundo cérebro. O intestino. Intestino. Onde é produzida a serotonina? O que é serotonina? Neurotransmissor da alegria. Sim. Certo? Certo. Onde é produzido 90%. Agora estudos estão apontando para 95% já, tá? Onde é produzida a serotonina? No intestino. Diga o que tu comes que eu vou dizer se tu é feliz. Poxa vida. Então, a comida é importante. E o álcool é muito importante. O álcool é depressor do sistema nervoso central. O álcool deprime. Eu tô bem, tô relaxado. Não, engana-se, tu tá depressivo. Tu diminuiu teus pensamentos, tu ficou com uma letargia emocional. Por isso que pra ti deu mais parecida. Então o álcool Mas logo na sequência, tu vai ter a depressão. Ele é uma espécie de fuga? É uma espécie de fuga, uma espécie de... Ele faz um processo inflamatório no teu corpo. Que dura 3 dias, 1 semana, às vezes. Então, assim, a importância do que tu estava perguntando, né? O que tu come, bebida, drogas, amigos, trabalho, relacionamento. Tem gente que está num relacionamento tóxico, mas não consegue se desvincular. Essa pessoa é uma pessoa que provavelmente vai ter alguma consequência, né? Sim. Sequelas de ansiedade, depressão, né? Então, atividade física, dormir bem, tudo são fatores. Buscar ajuda. Poxa, tu vai num posto de saúde, tem 10 pessoas, 9 são mulher. O homem parece que não busca ajuda. E ainda aquele que está lá foi a mulher que disse, eu que trouxe ele. Porque, afinal de contas, são elas que mandam, né? Exato. Então, tu observa que nós precisamos fazer mudanças. Então, esse podcast aqui é importante para as pessoas se darem conta, né? Não estou vindo aqui passar receita de vida. Se dar conta, aquilo que fazer sentido. Pô, isso que ele falou está acontecendo comigo, então abre teu olho agora, não espera, né? Porque as filas do SUS já estão sobrecarregadas, profissionais estão cada vez mais, né, sendo buscados. Então, nós precisamos fazer esse movimento, mas principalmente a prevenção. Nós precisamos nos ajudar. Nos ajudar, com certeza. Essa questão do álcool, qualquer dose de álcool não é bem-vinda na nossa vida. Tem gente que fala assim, eu vi uma pesquisa que o vinho faz bem. Sim. Abre a pesquisa e vai ler, vai dar os flavonoides da uva. Sim. Não fala do álcool. Certo? Certo. Eu estou falando do álcool. Então, não quero falar de vinho, de cerveja, de whisky. Eu estou falando de álcool. O que está dentro lá. Mas olha só. Isso é um processo ruim para o teu corpo, né? Tu não vai encontrar nenhuma pesquisa que o álcool faz bem. Então, é um dos fatores, né? Show. Então, eu tenho inúmeros para dizer, mas assim, são fatores que podem levar à ansiedade, consequentemente à depressão, que eu acho que esses dois são a ausência da felicidade. Abel, nós ficaríamos aqui dias falando. Quem sabe, já combinamos outros podcasts. É muito lindo ouvir profissionais que têm uma qualidade, que fala informando as pessoas de uma forma clara, que tem conhecimento, que tem uma trajetória, que vivenciou na prática tudo isso que falaste aqui. Sim. Então, tudo isso é maravilhoso. Mas estamos chegando ao final e eu gostaria que desse uma mensagem para as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que já estão deprimidas e também para as pessoas que não querem, de jeito nenhum, chegar nem na ansiedade e nem na depressão. Então, por gentileza, Abel, uma mensagem final, o que essas pessoas... Toda a nossa conversa ela foi muito clara e muito válida. Mas gostaria de uma mensagem final, por gentileza. Eu acho que assim, acho que para resumir isso, me veio, né, uma frase de Tomás de Alerquino. Eu vou trazer essa frase e eu vou explicar ela. Porque tem gente que não vai entender, né? Mas ela é muito, vamos dizer assim, fácil de compreender, mas eu vou aplicar ela na nossa fala. Diz o seguinte, Tomás de Alerquino usa uma frase que eu acho incrível. Ele diz assim, se a meta principal de um capitão fosse conservar o seu barco, ele manteria o seu barco no porto, para sempre. Sim, show. Tá, então o que isso quer dizer? Muito bom. O que isso quer dizer? Que viver não é conservar o nosso barco no porto para sempre, porque senão tu não vai viver. É ir para a vida. É ir para a vida. Mas vamos dizer assim, veio a tempestade, né? Tô passando por uma situação. Observa, vê se essa tempestade, vê o tamanho da onda, vê se, né, como tu está se sentindo. Precisou de recurso? Liga, busca, agenda, sinaliza, fala, não guarda para si, não fica lá no teu barquinho quietinho.
Show. Que a chance de tu virar né, é muito grave. Então, viver é um risco, certo? Certo. Mas nós temos que viver Ainda bem. e entender que tem recurso. Exato. Né? E cada vez mais. E cada vez mais. Então é isso, né? Eu acho que é isso aí. Para quem está nos ouvindo, né? Que pegue essas dicas, que leve, né? Que aplique, que se precisar, busque, não espere, né? Eu sempre digo assim, acho que eu falei, né? Da ansiedade, que se não tratar, vira depressão. Então a gente tem que entender que é isso, né? É isso, a vida é isso, o problema vai ter, acontece e a gente está aí como um risco. Então, é isso. Eu queria dividir isso com quem está em casa, contigo também, com o podcast. Então, muito obrigado pelo convite. Abel, gratidão, muito obrigado também. E que tenham outras oportunidades. E você que está nos assistindo, se inscreva lá no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Fui bem, Oda? Não. Mas as pessoas estão... vai dar certo. Elas vão se inscrever no YouTube, elas vão deixar o like, elas vão deixar o comentário e elas vão assistir nós na próxima. Abel, eu que agradeço. Obrigado. Que honra, meu amigo, tê-lo aqui. Obrigado. Um grande abraço e sucesso na nossa vida. Tudo obrigado. bom. Igualmente. Valeu. Igualmente. Valeu.